Iria compartilhar aqui, irmãos, o Salmo de número 20, site da CBS, tá? Não sei se os irmãos conhecem o cântico desse salmo. A letra está aí na tela, né? Há o áudio também. Que os irmãos possam, então, cantar. Também tem no aplicativo, né? Alguns de vocês devem ter, que vocês podem olhar lá também. É 20b, Salmo 20b, tá bom? Podem olhar aqui na tela ou no aplicativo, se tiverem. Salmo 20. Amém. O Salmo de número 20 é um salmo de Davi. E olha o que ele diz nesse salmo. Ele fala, né? O Senhor te dê resposta no dia da aflição. Do santuário envie socorro, te sustenha desde Sião. De tuas ofertas e holocaustos aceite Deus. Ele está desejando isso para o rei. O salmo um pedido, uma oração para o rei, um desejo para o rei. Segundo o que é o teu coração, conceda-te o Senhor, o rei. Né? Seus desígnios, todos eles realize, Deus. Celebraremos a tua vitória.
Então, num contexto ali imediato, o Salmo está falando de Davi, claro, do rei Davi, né? Mas sabemos que um contexto mais amplo está falando de Cristo. Quem é o rei, né? Quem é aqui o ungido, que é mencionado. A palavra ungido, a palavra Messias, né? No hebraico, refere a Cristo, o ungido do Senhor. Então, o desejo aqui do salmista, e deve ser o nosso desejo, né? Ao cantar esse salmo, é que o Senhor abençoe o rei de Sião, o rei da igreja, que é Cristo Jesus, e conceda a ele tudo o que ele pedir, segundo que é o teu coração. O Senhor já aceitou o sacrifício e os holocaustos, né? O sacrifício de Cristo, o sacrifício de si mesmo. E que Deus conceda a ele também o desígnio do seu coração, os desejos do seu coração. E assim Deus vai nos conceder. Deus vai conceder. E você vai no Evangelho, nós lemos que o Senhor Jesus disse: a minha vontade é essa, que eu não perca nenhum daqueles que tu me deste. O Senhor não irá perder nenhum dos teus eleitos, nenhuma das tuas ovelhas, porque elas estão nele, no Senhor. E esse salmo fala sobre isso, sobre o Senhor conceder ao Messias, ao ungido, ao rei, tudo o que ele pede. E um dos pedidos dele é que ele não perca você, ele não nos perca, e nós não nos perderemos, porque o Senhor há de ouvir a oração do Rei Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Cantares de Salomão, capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 aqui do livro de Cantares de Salomão. O último estudo que fizemos não gravou. Problema aqui no computador, não sei exatamente o que aconteceu, não gravou, então eu vou repetir algumas coisas do anterior, do estudo anterior, para gravado também, para os irmãos que não puderem ver, ou tem algumas pessoas que me disseram que estão assistindo durante a semana, né? Então, por isso, também pretendo repetir algumas coisas que foram ditas no estudo anterior, mas além de repetir algumas coisas, também falarei outras, um pouco além, que nós vimos também da última vez, que faz 2 semanas, né? Mais ou menos. Então, Cantares de Salomão, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 11, do 1 até o 11. Diz assim, a palavra do Senhor. Cântico dos cânticos, que é de Salomão, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. No teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, não guardei. Dize-me tu, dize-me, ó tu, a quem amas a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, ou onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos seus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Amém. Até aqui. Então, em nossos estudos que estamos fazendo, nós vimos lá no início, na introdução, que a abordagem correta deste livro, já que há muitos debates, né, em nossos dias sobre isso, entendemos que a abordagem correta deste livro é uma abordagem alegórica. Lá na introdução falamos o porquê, os motivos bíblicos também, porquê, e os motivos até históricos também.
E a Igreja do Senhor tem interpretado o livro assim. E se você tentar interpretar de maneira literal, ele não faz o menor sentido. E por isso a Igreja, por séculos, tem interpretado ele de forma alegórica. E interpretando assim, vimos que o livro trata do relacionamento de Cristo com o crente, com o cristão, e com a igreja, né? Cristo e a igreja, Cristo e o cristão, especialmente, né? Podemos dizer também que é Deus e o seu povo, né? Isso está no Velho Testamento, em muitas passagens, mas a partir da luz do Novo Testamento entendemos que é Cristo e a sua igreja. Então, tanto no sentido coletivo, quanto no sentido também individual, o crente em si mesmo, né? Então, assim que temos abordado aqui o texto. Nós vimos o versículo 5, né, no qual a amada, que a esposa, ela disse, eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém. Vimos que isso se trata do contraste que há entre o pecado e a beleza do cristão. Isso pode ser aplicado à igreja também. Porque a palavra morena, que na verdade não é correta essa tradução, né? A palavra morena, na verdade, ela está usando uma palavra aqui que no hebraico quer dizer escuro ou escuridão. Ela tem uma escuridão em si mesma. Falamos que isso representa o pecado. E falamos que, apesar da escuridão do pecado, ela é formosa. Isso são termos, são coisas espirituais, é claro. Como eu falei, o livro ele é alegórico, então não é literal. Essa escuridão não é uma escuridão literal, mas é a escuridão do pecado. E assim, você pode pesquisar qualquer intérprete clássico do texto, eles vão dizer a mesma coisa, tá? Os intérpretes clássicos desse livro. E aqui, a partir do versículo 6 que nós lemos, eu estou me referindo ao versículo 5, porque no 6 ela fala algo parecido, né? Que é o que a gente vai abordar aqui agora. Do 6 até o 11, né? E no 6, ela começa a falar novamente: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Então, nós vamos desenvolver o que ela está dizendo aqui. Isso se aplica tanto à igreja, no sentido coletivo, e ao cristão também, de modo individual. E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é o problema da igreja, a negligência da igreja, né? A igreja tem pecado, a igreja cai em pecado, cai em erros, porque a igreja é formada de cristãos, pessoas que são pecadores também. Nós somos pecadores. E isso forma a igreja. Então, não existe cristão completamente perfeito nesta vida e também, portanto, não existe igreja perfeita. Então, a igreja, ela diz, é como se ela dissesse: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Então a igreja, ela diz, é como se ela dissesse, né? Eu tenho também essa escuridão, eu sou morena, escura, escuridão, porque o sol resplandeceu sobre mim. Então a igreja, ela tem pecado, assim como o cristão individualmente, a igreja coletivamente também tem. Ela erra, ela falha, a igreja ela falha, ela comete erros. Porém, há erros e erros, né? Há pecados e pecados, né? Mas isso é uma realidade. A igreja, mesmo no seu estado mais puro na terra, ela vai ter problemas. Porque nesse mundo sempre teremos, né, pecado. Porque somos pecadores. Essa é a nossa natureza, né? E ela disse isso aqui, né? A igreja passa por muitas dificuldades. Ela diz assim: o sol resplandeceu sobre mim. O sol aqui se refere, o sol resplandecendo, né? Por isso ela é morena ou escura, por causa do sol. Os intérpretes aqui clássicos se referem às aflições, o calor da aflição, a dificuldade. Esse calor que o sol traz, né? Sobre nós, que nós não gostamos muitas vezes, como aí nas últimas semanas, né? O calor, não sei aí onde vocês moram, mas aqui quase 40 graus, Rio de Janeiro 62 graus, sensação térmica. É uma coisa assim muito forte, né? Parece que ficamos até mal, ficamos doentes, né? Muita gente está doente aí recentemente pelo calor, né? E outros problemas, é claro, né? Não só o calor. Mas esse calor ele causa uma aflição.
Então a igreja, ela passa por lutas, ela passa por aflições, perseguições e grande dificuldade. Ela diz ainda, ó, no versículo 6, os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guardas das vinhas. A igreja cristã, ela passa por os verdadeiros cristãos, né? Perseguições. Eles se indignaram contra mim. Filhos da minha mãe. E é interessante quando a igreja sofre perseguição, e o crente, né, também individualmente, sofrendo perseguição, você analisando a história da igreja, e o Velho Testamento também, né, toda a história do Velho Testamento, quem persegue muitas vezes os cristãos verdadeiros são pessoas que também se dizem servos de Deus. Não é isso que ocorre? Ou já ocorreu na história da igreja? Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Quem mais se opôs a ele? Não foram as pessoas de fora, não foram os pecadores lá de fora. Quem mais se opôs a Cristo foram os escribas, os fariseus, que eram religiosos. E você pega toda a história da igreja, os cristãos são perseguidos, torturados, mortos. Tem um livro famoso, o livro dos mártires. Se você tiver oportunidade de ler, você vai ver isso. A igreja, ela é mais perseguida por pessoas que se dizem ser a igreja, né? Se dizem ser cristãos, falsos cristãos. E ela está dizendo aqui, ó, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Parece que os mesmos irmãos, né, que perseguem, né, e se indignaram contra mim. Então ela passa por lutas, ela passa por aflições e muitas vezes cai em erro, em pecado, né? E isso, essa perseguição, essa angústia causada, essa aflição pelos próprios, pelas próprias pessoas que se dizem da igreja também, que se dizem religiosas, etc. É exatamente isso que a igreja vive, que a igreja passa. E nós, ainda hoje, vemos isso acontecendo no mundo. Até você, como cristão individual, pode já ter passado por isso, né? A própria igreja, ou pessoas que se dizem da igreja, se levantam contra você. Pessoas que professam o nome de Cristo, muitas vezes. E muitas vezes são falsos cristãos, é claro, que fazem isso. Mas essa é a realidade. É a realidade do cristão e da igreja, e do povo de Deus. E essa igreja, ela pode então cair por causa dessas aflições, dessas lutas, mas não só por causa disso, por causa da natureza, a nossa natureza pecaminosa. Ela cai em erro, em dificuldade, em pecado, e ela pode também negligenciar seus deveres. Ela disse aí no final do versículo 6, olha, me puseram por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, eu não guardei. Eu não guardei a minha vinha. Você vai lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala, né, que nós temos que dar fruto, essa é a vontade de Deus, que o seu povo dê muito fruto. A igreja precisa dar fruto. A igreja tem uma vinha, ela tem que cuidar dessa vinha, e o cristão individualmente também, cuidar da sua vida espiritual, plantar, né, colher e dar frutos para Deus, cuidar bem da sua vida. Né? E a igreja precisa fazer isso também coletivamente. Ela está dizendo: a minha eu não guardei, a minha eu não guardei. Muitas vezes isso acontece, a igreja ela pode cair em erros, cair em pecado e negligenciar as coisas importantes de Deus, da palavra de Deus. Ela pode se desviar, né, até certo ponto e ainda continuar sendo uma igreja verdadeira e se desviar de doutrinas importantes, práticas, né, importantes, batismo, ceia, culto, né? E por isso a Confissão de Fé de Westminster diz que há igrejas mais puras e menos puras. E ela pode fazer isso, ela pode cair nisso, ela pode negligenciar as coisas de Deus, ela pode negligenciar a sua vinha que foi dada para que ela plantasse, cultivasse, desse fruto para o Senhor. E por um momento, por um tempo, isso pode acontecer. Uma igreja verdadeira pode passar por isso. Você vê o caso da igreja de Corinto, no Novo Testamento, as 7 igrejas lá em Apocalipse também, igrejas que estavam ali errando e o Senhor Jesus chama elas ao arrependimento. Mas ele diz claramente: se vocês não se arrependerem, eu removerei o seu castiçal, vocês não serão mais minha igreja. Ou seja, então, é difícil hoje você estabelecer isso, né? Essa régua, dizer essa igreja Y aqui está aqui, a outra X está aqui. Muitas vezes não temos como exatamente saber onde traçar essa linha. Isso é difícil de fazer. Tome cuidado com isso, né? Em julgar todas as igrejas assim, sem conhecimento, sem saber o que está acontecendo, ou, né, de maneira temerária, ou de maneira superficial. Tomemos cuidado com isso. E o especial cuidado que nós temos que ter em relação a isso é por causa do que ela diz aqui
Não só por isso, mas aqui temos um motivo também, né? Pelo qual você precisa tomar cuidado ao analisar igrejas, assim, né? Versículo 6 ainda, no comecinho de novo, olha o que ela diz. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Ela disse lá no versículo 5, né? Eu sou morena, porém formosa. Então, eu sou escura, porém bela ainda, né? Bela ainda. E no 6 ela está dizendo, novamente, eu sou morena, novamente, eu sou escura, tenho uma escuridão. Não olheis para isso, ela está dizendo. Não olheis para isso. Apenas para isso. Porque ela tem a formosura também lá no versículo 5, né? Então ela tem uma condição mista. E o cristão verdadeiro ele tem essa condição. Nós temos uma natureza ainda pecaminosa, mas nós, ao nascermos de novo, ao crermos no Evangelho salvificamente, existe uma obra do Espírito Santo feita na vida do cristão. Então existe nele duas naturezas aí, a natureza pecaminosa e essa nova natureza que o Senhor faz em nossas vidas na regeneração. E assim é a igreja, que é a igreja composta de pessoas assim. Então, ou seja, tomemos cuidado em julgar as igrejas, porque a igreja verdadeira, ela diz assim, olha, não olhei só para a minha escuridão, não olhei somente para os meus erros, somente para os meus pecados, somente para as minhas falhas, porque ainda há a beleza nela, ainda há formosura. Por isso o Senhor chama ela ainda ao arrependimento, chama ainda, né, para que ela volte, né, para o Senhor. E podem haver pessoas lá, cristãos verdadeiros lá dentro ainda, como ele diz lá nas cartas do Apocalipse, né? Ele fala, olha, tem algumas pessoas ainda que não se contaminaram aí na igreja ainda, né? Mas ele diz, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o meu castiçal. Então nós temos que ter um equilíbrio, eu sei que é difícil de encontrar muitas vezes esse equilíbrio, mas é necessário. Nós temos um equilíbrio bíblico, espiritual, de fato, né? Quanto a essas coisas. Então, a igreja verdadeira, ela diz isso. Ela está buscando melhorar, ela reconhece o seu pecado e ela quer ir nessa direção de melhor, de maior obediência, como veremos daqui a pouco. Então, tomemos cuidado ao julgar de maneira muito apressada, muito rápida, tantas pessoas, né, quanto igrejas, porque a igreja verdadeira, ela tem pecado, mas ela clama, olha, não olheis somente para a minha escuridão, somente para o meu pecado. Olhei também, né, olhai também, melhor dizendo, para a beleza dela, a formosura, ela pertence ao Senhor. Então, isso podemos aplicar para nós hoje, né? Como você tem visto a igreja hoje? A situação não é fácil, atualmente, não só no Brasil, mas é no mundo, né? Do nosso ponto de vista, né? Claro que do ponto de vista de Deus, as coisas não são como nós imaginamos, que Deus tem o controle de tudo. Deus está no seu santo trono, né? O Senhor está no seu trono e ele governa todas as coisas. E as portas do inferno, bem sabemos, não prevalecerão contra a igreja. Então Deus, ele não está ansioso, como nós ficamos ansiosos, deprimido, cansado, ansioso, né? Aquela ansiedade, não sabe o que vai acontecer com a igreja. Não, Deus é perfeito em todos os seus caminhos, ele sabe o que está fazendo. Mas nós não olhamos para o Senhor, olhamos para o pecado apenas. Isso aplica-se a nós, né? Você olha para a sua vida, você olha só para o seu pecado. E você pensa, eu não sou salvo, talvez, não pertenço a Deus. E você olha para irmãos em Cristo também, e você viu de olhar só o pecado, também é um problema. E olhar para as igrejas também, você olhar só o pecado, também é um problema. Então, tomemos cuidado, tenhamos temor, reverência com as coisas do Senhor. Como já disse um pregador, se você quiser criticar a igreja, você pode criticar a igreja, o povo de Deus, mas faça isso com lágrimas nos seus olhos, faça isso com o coração quebrantado, com olhos molhados, joelhos dobrados, com temor e tremor, para que não estejamos ofendendo a Deus, porque a igreja é dele, a noiva é dele, por mais que haja imperfeições, ela ainda é a igreja do Senhor. Então, tomemos cuidado com isso. Apliquemos isso a nós. E a igreja, é como se a igreja olhasse para você e ela clamasse, não olhe somente para a minha escuridão. Não olhe somente para isso, mas olhe também para as coisas boas que nela estão. Porém, em segundo lugar, nós temos aqui a busca da igreja. Apesar da verdadeira igreja
pode poder cair em erro, poder cair em pecado, é uma igreja que ela está reconhecendo isso, ela reconhece que precisa melhorar, que ela precisa crescer na graça, no conhecimento de Cristo, precisa reformar a si mesma, precisa se reformar. Ela reconhece isso. Por que eu digo isso? Porque há igrejas que falam, não, está tudo ótimo, né? Está tudo bem, está tudo certo. E ela não consegue enxergar os próprios pecados. Então, esse é um problema. Isso não é saudável, nem mesmo para o crente individual. O crente, individualmente falando, a maturidade dele também consiste nisso, em saber que ele está muito aquém da graça de Deus, da glória de Deus, melhor dizendo, né? E a igreja também, uma igreja bíblica, ela entende que ela precisa prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Isso vale tanto individualmente quanto coletivamente. Mas encontramos aí pessoas, né, ou igrejas que são soberbas, né? Já está tudo bem, está tudo ótimo, somos bíblicos o suficiente, né? E não há nada para consertar e nada para arrumar. Então, isso também é um erro, né? Então, igrejas que pensam assim, tomemos cuidado, né? Com esse tipo de pensamento e tipo de igreja que não procura ah, reconhecer o seu pecado, não busca esse crescimento. É isso que nós vemos aqui, em segundo lugar. Ela busca, a igreja ela tem a verdadeira, e o crente verdadeiro também, ele reconhece o seu pecado, mas não é apenas reconhecer o pecado, começa aí, como no início da salvação, o arrependimento. Você começa com arrependimento, o arrependimento consiste, primeiramente, em reconhecer o seu pecado, mas, por outro lado, você busca ter uma fé em Cristo, a salvação em Cristo. Você procura, então, se reconciliar com Deus. A pessoa precisa fazer isso. E a igreja também, coletivamente e individualmente, né? A igreja, apesar dela errar e cair, ela busca uma melhor obediência ao Senhor. Veja isso, está no versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Ela está falando com o esposo aqui, né? Com o amado, que é exatamente isso, né? A quem ama minha amada, diz-me, ela está dizendo, me diz, onde apacentas o teu rebanho? Onde o faz descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos seus companheiros? Ela está perguntando para o Senhor Jesus, para o Rei da Igreja, onde tu apacentas o teu rebanho? Então, o crente verdadeiro, e a igreja verdadeira, ela está interessada nisso. Senhor, tu és o pastor da igreja. Onde estão as ovelhas verdadeiras? Onde está o rebanho? Onde está o teu rebanho verdadeiro? Onde está o teu povo? Onde o faz descansar ao meio-dia? Onde? Onde está esse rebanho? Por que ela está fazendo isso? Ela diz, pois por que razão? Por que razão seria eu como aqui ando errante? Eu não quero errar mais. Tá dizendo, então, por que andaria eu errante? Eu quero andar junto do rebanho de Cristo. Eu quero estar junto com o teu rebanho. Eu quero ser pastoreada por esse rei que também é pastor. E eu quero saber onde está, então, este rebanho fiel, este povo que está sendo pastoreado por ti. Ó, quem ama a minha alma. Olha como ela chama ele, né? Que bonito, que belo, né? Eu ouvi um pregador dizer que isso aqui deveria fazer parte da nossa vida cristã, da vida da sua oração, da nossa vida de oração. Você já orou falando isso para o Senhor? Ó Senhor, ó Tu, a quem ama minha alma. Ó Senhor. Já falou com Deus assim, com Cristo assim? Fale com Ele assim. Essa é uma linguagem de intimidade, né? De amor, né? Tem muitas pessoas que eu acho que já oraram a Deus e talvez nunca disseram isso para Deus, para o próprio Senhor Jesus. Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor, por tudo que tu és, tudo que o Senhor fez na minha vida. Tu és o amado da minha alma. Ó, tu és aquele a quem ama a minha alma. E por causa disso, eu quero saber onde está o rebanho, o teu rebanho. E por quê? Porque eu não quero andar mais errante. Então, a igreja saudável, ela é falha, tem pecados, tem erros, mas ela deseja melhorar, ela deseja não ser mais errante. E o cristão também, individualmente. Você tem esse desejo? Você tem o desejo de andar
os caminhos de Cristo de maneira mais fiel, mais santa, mais obediente. Precisamos disso. Precisamos de igrejas, né? De pessoas assim, com esse desejo de crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo. Precisamos de pessoas assim, pessoas que não queiram mais, né, andar no erro, não quer mais errar tanto, mas ele deseja servir ao Senhor com mais fidelidade. É isso que ela pede aqui para ele. Onde? Onde tu apacentas? Eu quero saber onde. Eu desejo isso. E esse seja o desejo do seu coração, do nosso coração. E esse seja o desejo, né, das igrejas fiéis. E aí ele responde. O Senhor responde no versículo 8. Ele responde para ela. Olha o que ele diz. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Assim o Senhor Jesus olha para a sua igreja e olha para nós, cristãos, né, para o povo de Deus. Tu não sabes? Tu não sabes onde anda o rebanho? Se tu não sabes, sai-te pelas pisadas do rebanho. Apacenta as suas cabras junto às moradas dos pastores. Se tu não sabes, sai-te pelas pisadas do rebanho. Olha que resposta maravilhosa do Senhor, do Rei da igreja. Tu não sabes onde está o meu rebanho? Procura as pisadas dele. Os irmãos vão se lembrar lá, né, do Jeremias 6,16. Lembra de Jeremias 6,16? Alguns irmãos aí sabem de cabeça, né, esse versículo. Eu vou ler aqui, os irmãos. Jeremias 6,16 diz assim. Jeremias 6,16. Ele fala sobre isso, né? Jeremias 6,16 diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Buscai, então, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Andai por ele, andai por esse caminho, pelas veredas antigas. Então a resposta dele, tu não sabes? Se tu não sabes onde está o meu rebanho, sai-te pelas pisadas. Procure as pisadas. Então você vai encontrar um caminho, você vai ver ali as pisadas. E você segue essas pisadas. Irmãos, isso é maravilhoso. É isso que nós temos visto, é aprendido, estudando a confissão de fé e tantas outras doutrinas, outros assuntos. Você precisa olhar para as antigas veredas, onde a igreja do Senhor, ao longo da história, por onde ela caminhou? Onde estão as pegadas da igreja de Deus ao longo da história? Estude sobre os santos do passado, os homens e as mulheres mais piedosas, né? Onde eles pisaram. Segue essas pisadas. É o caminho mais seguro. Olha quanta loucura nós temos aí hoje, né? De heresias, falsos ensinos, práticas, cada coisa mais complicada, coisas esdrúxulas até em muitas igrejas, coisas, práticas que não faz o menor sentido e tal. As pessoas ficam com dúvida e tal. Na dúvida, segue as pisadas do povo de Deus. Ou seja, se você não conhecer um pouco da história da igreja, você não vai entender as escrituras, você não vai entender as doutrinas corretas. Por isso a importância de estudar as confissões de fé reformadas, a história da igreja, a história da reforma, biografias de santos do passado, livros que eles deixaram de muitos séculos aí passado, desde lá dos pais da igreja, até a reforma, depois da reforma, até os nossos dias. Pesquise, busque andar nas mesmas veredas, nas veredas antigas. Procure as pisadas do rebanho. Vejam onde esse povo passou. Eles deixaram marcas aí na história da igreja. Você precisa conhecer isso. Se tu não sabes, procura saber onde o meu povo passou. Onde passou o meu rebanho? Procura pelas pisadas dele e segue essas pisadas. É o caminho seguro. Você crê. Exemplo simples aqui, né? Salmo, vou cantar o quê na igreja? Vamos cantar os salmos. Por quê? Porque a igreja cantou os salmos ao longo da história. Simples, né?
Philip Schaff disse, o inário da igreja primitiva, salmos. E você cantando os salmos, você está conectado a todos esses santos do passado, homens e mulheres do passado, santos, santas. Você está conectado a Davi, Asaf, os salmistas, né? E o povo de Israel fiel ali, que cantava os salmos, está conectando a sua alma com os apóstolos, com o próprio Cristo, que cantou os salmos, com a igreja primitiva. Você lê histórias de santos do passado, biografias, você fica maravilhado, e você sabe, olha, eu estou cantando o mesmo hino que aqueles irmãos cantaram, os mesmos hinos. E tantas outras doutrinas, né, poderiam ser mencionadas. Você está caminhando os mesmos caminhos dele, se você conhecer as pisadas do rebanho de Cristo. Então, uma verdadeira igreja, um verdadeiro cristão, ele pergunta: onde, Senhor, apacentas o teu rebanho? Se tu não sabes, a resposta dele, se tu não sabes, sai-te pelas pisadas do rebanho. Procura as pisadas, perguntai pelas veredas antigas, andai nesse caminho. Daí a resposta do Senhor. Então a igreja, ela busca isso. Esse é um caminho seguro. Seguir as pisadas do rebanho de Cristo é um caminho seguro. Você tem feito isso? Você tem conhecido, você tem estudado, tem lido livros, materiais que te levam para o verdadeiro rebanho de Cristo? Você tem seguido as pisadas do povo de Deus? Não, que nós possamos fazer isso, que a igreja ela se volte, né, e se reforme cada vez mais, voltando para as pisadas do rebanho. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe para que tenhamos entendimento quanto a isso. Mas, dando continuidade aqui em terceiro e último lugar, aqui é mencionado uma outra coisa. Em primeiro, nós vimos a negligência da igreja, ela negligenciou sua vinha. E, em segundo lugar, a busca da igreja por ser mais fiel, para não ser mais errante, né? E a resposta aqui do Senhor: sai-te pelas pisadas do rebanho. Agora, do versículo 9 ao 11, nós temos aqui o Senhor mencionando a força e a beleza dessa igreja, na igreja fiel. Então, isso se vale tanto para o cristão individualmente, quanto também vale para a igreja coletivamente. Olha o que ele diz, versículo 9: as éguas dos carros de Faraó te comparam, ó meu amor. Né? Para nós hoje, isso que pode ser um versículo estranho ou até engraçado, né? Como assim? O Senhor está comparando a sua igreja com os cavalos de Faraó. E o cavalo aqui no hebraico é um cavalo no feminino mesmo, égua, então égua mesmo, né? As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó meu amor, tu és igual às éguas de Faraó. Hoje nós olhamos, como assim? O que isso quer dizer? Mas quando você estuda lá o contexto da época, nós acabamos de ver no Salmo 20, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, né? Faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Porque os cavalos, por que as pessoas confiavam nos cavalos, né? Por quê? Naquela época. O cavalo é força, né? O cavalo, quem tinha os melhores cavalos venciam as guerras. Então, o transporte, tudo era feito, não só o transporte, mas as próprias guerras eram feitas com cavalos. Então, o povo dependia dos cavalos para muitas coisas, especialmente para guerrear. E Faraó, quem é Faraó, né? Faraó, um dos homens mais ricos, mais poderosos da época. Ele tinha o quê? Faraó tinha os melhores cavalos, obviamente, né? Faraó tinha os melhores cavalos. Então, hoje, se eu fosse trazer a riqueza de Faraó para hoje, imagine, né? Hoje, eu não acho que há pessoas tão ricas quanto Salomão foi, quanto o Faraó no passado. Eles eram muito mais ricos que as pessoas mais ricas do mundo hoje. Eu acredito que eram. Então, hoje, se você vê aí pessoas que têm carros de luxo absurdamente caros, né? Hoje, o Faraó em nossos dias seria um desses aí, né? Ou muito mais, né? E você vê um carro de luxo dessas pessoas aí, jogadores de futebol hoje, sei lá mais quem, né? E aí a pessoa fica impressionada, como que pode? Cada carro custa milhões, não sei o quê. Os jovens, as crianças veem aquilo e ficam de boca aberta, tal.
Então, se você for transportado para aquela época, no passado, você olharia para os cavalos e ficaria de boca aberta, né? Diante dos cavalos de Faraó. E até para os nossos dias de hoje, o cavalo ainda representa essa força. Não representa em nossos dias? É um carro muito potente. Como que é medida a potência de um carro hoje? Cavalos, né? O carro tem não sei quantos cavalos, né? Meu filho, conversando com ele aqui sobre isso, um carro novo aí que 3 segundos, né, ele alcança 100 quilômetros por hora, 530 e poucos cavalos. E carros tem muito mais que isso ainda, né? É uma potência absurda, né? E medido por cavalos, não é interessante? Porque na antiguidade, durante toda a história da humanidade, os cavalos representavam toda essa potência, essa força, né? E não só isso, até mesmo a beleza. Tem gente que gosta dos carros por quê? Não é só porque é por causa da potência, mas também porque é bonito, né? Que é belo. E assim era naquela época. Então, trazendo para os nossos dias, seria isso. Então, os cavalos de Faraó eram os melhores que tinham, que podia haver. E assim ele diz da sua amada. Ou seja, a igreja, ela tem uma força muito grande. Você pode achar que não, nós podemos achar que não. Você olha para o mundo, você vê só problemas da igreja, pecados, erros da igreja muito enfraquecida, etc. Mas lembre-se, esse é o nosso ponto de vista, né? E o ponto de vista de Deus é outro. O ponto de vista de Deus é assim, olha, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tem pessoas hoje, em nossos dias, eu conheço pessoas que já desistiram da igreja há muito tempo. Desistiram, já, né? Avacalhou, como dizem, sabe? Não quer saber mais nada de igreja, não. Acabou, a igreja não presta, a igreja não serve. É um engano pensar assim, um engano do diabo, porque se o Senhor Jesus disse que ela não será destruída, ela não será. É porque a igreja é forte em si mesma? Não. A força, assim como o próprio cavalo, né? Deus deu a força para o cavalo, é Deus que sustenta a igreja, Deus que dá força à igreja. E isso vale para o crente individualmente. O Senhor olha para você e vê uma força muito grande. Você pode falar, eu sou fraco. E realmente somos fracos. Mas lembra o que o apóstolo Paulo diz? Exatamente na minha fraqueza que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, primeiro você reconhece a sua fraqueza, mas em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz: nele, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o crente verdadeiro, ele é forte. Ele jamais, jamais deixará Cristo, jamais abandonará o evangelho, e também ele não abandonará a sua igreja, a igreja, né? A igreja de Cristo, quero dizer, né? Ele vai permanecer na fé até o fim, porque ele é forte. A força não veio dele mesmo, mas no Senhor, ele é fortalecido. O crente é fortalecido, a igreja é fortalecida no Senhor. E a alegria que vem de Deus, ela fortalece o crente. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, os cavalos daquela época representavam força, né? Hoje, pelo texto aqui, nós entendemos que a igreja tem essa força, tem essa força. É estranho, como eu falei, né? Cavalo, as éguas de Faraó, como assim? Mas, de fato, na época, é uma coisa muito forte. Hoje, você tem aí carros, né? Por exemplo, e outros meios de transporte tão poderosos, né? Como avião, trem-bala e etc. Mas naquela época, essa era o que tinha, era o que mandava, né? É muito interessante isso. Então, tome cuidado, né, em pensar que a igreja é só fraca, etc. Não. Igreja, não só a igreja, você mesmo, como crente individual, tem uma força que vem do Senhor. Mas não somente uma força, tá? Há ainda também uma beleza. Versículo 10 e 11. Ó, versículo 10. Formosas são as tuas faces entre os teus efeitos, e o teu pescoço com colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. A igreja, ela tem o pecado, e lá no versículo 5, né? Porém, ela é formosa. Aos olhos do Senhor, a igreja, ela é bela. Eu comentei no outro estudo, lembra? Que como que uma coisa que tem pecado pode ser bela ao mesmo tempo, né? É porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esse contraste forma uma beleza. Por isso, os anjos olham para a igreja e eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus
Eles ficam tão maravilhados que eles anelam perscrutar este evangelho. Você já parou para pensar nisso? Peraí, a gente está aqui numa igreja reunido, né? Tá cultuando, adorando a Deus. Os anjos olham, seres santos, perfeitos, os anjos eleitos, não têm pecado, eles olham e ficam admirados com a igreja. Eles ficam admirados. Dá para pensar nisso? O anjo olhar para você e ele ficar admirado. Por que os anjos ficam admirados com a igreja e com os crentes? É claro que não é por nossa virtude própria, mas é porque eles ficam maravilhados diante da multiforme, no grego a palavra multiforme que Paulo usa é uma ideia de multicolorido, muitas, é tão belo que eles ficam ali maravilhados, eles ficam ali tão, né, impressionados que Pedro disse que eles querem perscrutar, eles querem ver, entender esse evangelho. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 11 acerca do véu, né, ele fala por causa dos anjos, os anjos estão presentes no culto, eles estão presentes, né, e eles ficam maravilhados com a igreja. Você olha para si, você fala, eu sou um mero pecador, quem sou eu? Olha a igreja, cheia de problemas, cheia de defeito, mas aos olhos do Senhor, a igreja ela é formosa, a igreja ela é bonita, ela é bela. O crente individual, ele é bonito, ele é belo aos olhos do Senhor. Ele é belo. É algo próprio do crente? Não. Da igreja? Também não. É algo do próprio Senhor, que ele mesmo tem feito, né, na vida da igreja. E isso está demonstrado no versículo 11. Olha o versículo 11. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. O que significa? Veja, o versículo 10 e 11 fala de enfeites, aqui, coisas materiais, né? Ouro, prata e tal, mas o livro é alegórico, então isso não é literal. Dentro dessa interpretação alegórica, ele se refere às beleza espiritual da igreja, a beleza espiritual do crente. Isso significa que Deus, Cristo, o próprio Cristo, ele está trabalhando na igreja para a igreja ficar é, bela, cada vez mais bela. Isso está em Efésios capítulo 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo, quando ele fala, né, quando ele fala acerca do casamento, né? Efésios capítulo 5. Ele diz assim, ó, Efésios capítulo 5, versículo 25 até o 27. Diz assim: Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apacentar a si mesmo, para apresentar, desculpa, apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então veja, ele vai apresentar a si mesmo, o Senhor Jesus, marido da igreja, o noivo da igreja, ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Essa é a beleza espiritual da igreja, é essa santidade, essa beleza espiritual. E ele vai fazer isso, ele trabalha na igreja, está moldando a sua igreja, trabalhando nela, para apresentar ela a ele mesmo, com toda essa glória, toda essa beleza. E assim ele trabalha no crente e na igreja como um todo. Ele vai um dia receber você na glória, né? E você foi trabalhado em santidade, em piedade, e você ainda depois vai ter um corpo glorificado e assim por diante, né? Na glória. Mas quem está fazendo essa obra é Ele, é o Senhor, que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E o versículo 11 tem uma coisa muito interessante aqui ainda. Enfeites de ouro te faremos. Então é uma obra dele. Então veja que a beleza não está só nela, né? Ele que está ali enfeitando, embelezando a sua amada. É isso que Cristo está fazendo com a sua igreja e conosco, né? Como crente também. Mas olha aqui uma coisa que interessante. Percebe que tem um verbo aqui que está no plural. Te faremos. É uma ação feita não por um indivíduo apenas, né? Nós faremos. A ideia é essa. E comentaristas clássicos dizem
que realmente é isso mesmo, o texto tem que estar no plural aqui nesse versículo, porque se refere à obra de Deus, né? Enquanto Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, é a mesma expressão que aparece lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá no início. Trindade, plural. Então, quem está trabalhando na obra, nessa obra de embelezamento da igreja, é Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, o Pai, fez aquele plano na eternidade, plano de redenção. Cristo veio no tempo, executa, e o Espírito Santo aplica em nós. Mas você está envolvido nessa comunhão com o Deus triuno, o Deus trino. E é esse Deus trino que está fazendo essa obra de embelezamento em nossa vida, na vida da igreja. Então, é uma coisa que vai acontecer com certeza, a igreja vai ser recebida assim, gloriosa, sem mácula, etc., porque essa é uma obra do Deus Trino, é uma obra do Deus que é uma trindade, a Santíssima Trindade, está no plural, de fato, é o texto, né? Como que a igreja de Deus não vai ser bela? Como? Como que o crente não vai ser belo aos olhos de Deus? Porque quem está fazendo essa obra é Ele mesmo. Então tome cuidado com os extremos. Você olhar para a sua própria vida, só os pecados. Você olhar para a igreja, só os pecados. Tome cuidado, porque a obra é dele, né? É do Senhor. Então é um erro quando o crente olha somente para os pecados. Você tem que ter um equilíbrio. Você olha para os seus pecados, você se arrepende e você olha a obra de Cristo na sua vida. Assim que você tem que fazer, tem que ter um equilíbrio nisso aí. Né? Do pêndulo que eu já falei para os irmãos, tem que ter um equilíbrio espiritual, porque você pode cair em erros graves, em extremos. O Senhor tem a sua igreja, ele vai levar a cabo, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. A igreja será recebida sem mácula, sem mancha, sem pecado. Cada crente será recebido assim na glória. E ele está operando, ele está trabalhando, ele está fazendo para ti esse embelezamento, para todos nós. Então, não desanime na sua vida com relação ao pecado, não desanime com relação aos erros, né? Que possamos errar, muitas vezes cair. A igreja também pode cair. Não desanime, confie no Senhor. Como disse Robert Murray McCheyne, toda vez que você olhar para os seus pecados, olhe 10 vezes para Cristo, na obra da redenção que ele realizou e essa obra da santificação que ele está realizando hoje na sua vida e em nossas vidas. Então, confie no Senhor, espere nele, caminhe com ele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz os Provérbios, né? Entrega o teu coração a ele, confia no Senhor. E ele vai, aquele que prometeu, ele vai cumprir toda a sua vontade na sua vida, nas nossas vidas, na vida da sua igreja. Ele assim o fará. Ele o fará, porque ele assim o prometeu. Então, irmãos, veja, por mais que você não acredite, por mais que você não creia, aos olhos de Deus somos agradáveis por causa de Cristo Jesus. Os olhos de Deus somos belos espiritualmente aos olhos dele, porque ele tem operado para si mesmo essa beleza, esse embelezamento, o qual ele contempla. Ele diz: ó, mais formosa entre as mulheres. A noiva de Cristo é a mais formosa para ele, é a mais formosa entre as mulheres. Irmãos, que Deus então nos abençoe, possamos refletir, meditar sobre isso, meditar e refletir sobre a graça de Deus, aplicar isso aos nossos corações e crer no Senhor, ser fortalecido no Senhor, na fé, e entender que o Senhor está guiando sim a sua igreja. Ele está guiando. Não olhe apenas, como ela disse aqui, né, no versículo, não olhe apenas para eu ser moreno, não olhe apenas para as coisas negativas apenas. Veja o trabalhar do Senhor. Agora nós não entendemos, mas depois entenderemos, como ele disse para os discípulos. Nós entenderemos esse trabalhar. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, e possamos ser encorajados, né, pelo seu santo evangelho, para confiar cada vez mais nele. Amém. Vamos orar ao Senhor, nós encerrarmos. Gostaria de lembrar os irmãos de oração, né, por alguns motivos aqui.
para que os irmãos lembrem na semana, né, de orar pela essa igreja de Moçambique. Eu comentei na oração agora há pouco. Muito difícil a situação lá. Temos contato com os pastores lá de uma igreja que foi iniciada lá por escoceses, lá muitas décadas atrás, mas que hoje não tem mais conexão com a Escócia por inúmeros motivos, né? Estão passando literalmente fome, né? Irmãos aí no Espírito Santo, com enxurrada aí, enchentes, né? Pastores, inclusive, né? Que Deus tenha misericórdia, né? E eu farei a viagem semana que vem, né? Também peço aos irmãos oração por isso, né? Pretendo lá conhecer a igreja lá, no Nordeste, que os irmãos orem por isso também. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós, ó Deus, e que essa tua palavra fique em nossos corações e nos faça, ó Deus, refletir e meditar durante a semana na obra do que o Senhor começou em nós. Essa obra que Ele começou, o Senhor começou, irá terminar até o dia de Cristo. Ó Senhor, tira de nós todo desânimo, todo desencorajamento, mas ajuda-nos a crer nisso, pela fé, que o Senhor tem operado, trabalhado na tua igreja, porque as tuas promessas, ó Deus, são certas, porque tu és um Deus imutável. Os dons do Senhor são irrevogáveis. As tuas promessas, ó Deus, serão cumpridas, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que apliquemos nosso coração a isso, que creiamos em Ti, na Tua obra, creiamos na igreja, assim, e que esperemos que o Senhor nos abençoe grandemente com relação a todas essas coisas. Pedimos a Deus pela igreja que sofre em todos os lugares, teu povo, em muitos países, como Moçambique, em outros lugares onde há perseguições, em tantos países da Ásia, tem de misericórdia, Senhor. Países onde há a grande força islâmica também, tem misericórdia, Senhor. Misericórdia aqui no Brasil também, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com enfermidades graves, com dengue, ó Deus, com as chuvas, enchentes, tem de misericórdia, Senhor, do teu povo. E abençoa também aqueles que têm sofrido, ó Deus, com questões de saúde, ou de trabalho, ou questões financeiras. Senhor, tenha misericórdia e abençoe a tua igreja, o teu povo. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos concedendo, Senhor, a oportunidade, a possibilidade de te adorarmos, ó Deus, numa igreja cada vez mais bíblica, assim, mais correta, conforme entendemos. Nos ajude, nos dê essa direção, nos dê ânimo, nos dê forças, ó Deus, nos dê graça. Fortalece-nos na fé, Senhor, te pedimos. E nos guie, Senhor, em todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Nós te louvamos, nós oramos, te adoramos. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.